Olá, Nu, boa noite. Olá, Jorge, boa noite. Não, Cristiano, não era para Olá, aparecer, Nu. não. Não quer ver, não? Não, tô toda desarrumada. Tá certo, tá bom. Tá bom. Olá, Eliana, boa noite. Orgonite Vanguarda, boa noite. Olá, Guilherme, boa noite. Nilce, boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. 21 e 22. Esse ciclo de palestras é sobre a estrutura da alma. Então, vamos estar aqui trabalhando, interiorizando o que é a estrutura da alma. Como é que se dá origem à alma? De onde que ela vem? Qual o propósito? Qual é a causa centro primeira da alma? Por que acontece a alma? Por que tem seres com alma e seres sem alma? Então, o propósito desse ciclo de vivências, de palestras, é tratar disso, porque esse é o tema da Nova Gaia. Quem entra na Nova Gaia precisa estar ciente disso. Quem entra na Nova Gaia tem que estar ciente de como começa a vida, que foram as palestras, a Trindade, Cristo, Maria Miguel, a flor da vida e o relógio do tempo e da vida. Somente quem tem esse conhecimento pode adentrar a Gaia. Você não entrega pérolas aos porcos. Esse entendimento tem que estar claro para vocês. Ok, Nu, porque vou perguntar aos outros. Todo mundo está me ouvindo? Manuel, Yara, dá um oi aí que esse pessoal está me ouvindo. Ok, tá tranquilo? Então, continuando. Conhecimento da estrutura da alma. Então, aqui eu vou estar fazendo o preâmbulo inicial. Estamos falando do que aqui exatamente? Estamos falando de espírito, estamos falando de alma, estamos falando de fractal, estamos falando de expressão. Então, esses são os 4 elementos iniciais. E depois a consciência. Então, espírito, alma, fractal, expressão e consciência. Então, vamos lá. Primeiro gole do café. Eu sou movido a café. Bom, vamos lá. E esse aqui é descafeinado, que eu não conhecia e estou gostando. Então, bora lá. Quando eu trato de eu presente, eu falo eu presente, eu estou falando do CPF RG, Cristiano Costa Brandão, eu presente. O eu presente só começa a vida a partir da concepção. No entanto, para ver a concepção, existe o Pai Amor, existe o Pai Inteligência, sagrado masculino, Pai Inteligência, Cartas de Cristo, Pai Inteligência, sagrado masculino, Mãe Amor, sagrado feminino. Então, a união dessas duas forças, eletromagnetismo, gera o adentrar da consciência. Então, quando a consciência entra nessa concepção, é a partir da consciência, então, que se manifesta o eu presente, o ego, o espírito. Para haver espírito, antes tem que haver consciência. Então, a consciência, ela anima o corpo antes de haver um corpo. A entrada do eletromagnetismo. Eletricidade do pai, lado direito, magnetismo da mãe, lado esquerdo. Então, quando entra, junta essas forças, então é que existe a real possibilidade da concepção. A concepção, então, agora é real, porque se uniu duas forças. Quando a concepção se estabelece, manifesta-se o espírito, o ego. Então, RG-CPF, ego. Do que o ego trata? Satisfação, sobrevivência. O ego só visa isso.
Para o ego, tudo é comida, ou tudo é encrenca, não tem meio termo, é ou não é. Então, espírito, ego, para entendimento da estrutura da alma. Nada tem a ver com o que já foi determinado há 150 anos, quando se começou a fazer o entendimento do que era espírito. Naquele momento, espírito era qualquer um que vinha ter contato com você. Hoje é preciso que vocês separem adequadamente o que é espírito, eu presente, ego, satisfação, sobrevivência, eu presente. E, então, o eu sou. O que é o eu sou? O encontro da eletricidade e do magnetismo. Pai, inteligência, mãe, amor. Juntou, eu sou. O eu sou, a alma. É a alma que, quando o espírito concorda, a alma é que traz a informação consciencial. O que é a informação consciencial? É a informação que, a partir da fonte, com a manifestação da Trindade, Cristo, Maria, Miguel, nós temos a distribuição dos pacotes de informação. Lembra que eu tratei ontem da proporção áurea? Pois é. Na proporção áurea, digamos aqui, um quadrado, nós temos um conjunto de almas nesse quadrado, que transmite o que eu estou chamando aqui, forma de falar, a informação consciencial. Então, as almas trazem a informação da fonte, informação consciencial. Informação reencarnacional. Quem transmite? O espírito. Então, quando você não viveu o suficiente para poder atualizar-se, o espírito, então, ele vai transferir informação sua adiante, até que seja consumado todas as experiências e então assuma completamente a alma. Reencarnação é inadequado de falar. Temos que estar tratando de informação. Informação reencarnacional. Quando o ser, o eu presente, então aceita, entende e compreende que ele tem que ter diálogo com a alma, a informação reencarnacional cessa, porque não é preciso mais que aquele espírito que tem uma informação que é resgatada sempre na próxima existência. Então, a próxima existência resgata a informação. Quando o eu presente morre, forma de dizer que é o vaso que desaparece, a informação encarnacional do eu presente vai para a grade. O que é a grade? São várias grades. Para esse tratado aqui, esse ciclo de palestras, estou tratando da grade telúrica, eletromagnética telúrica. Por que é eletromagnética telúrica? Assim como a eletricidade é a atividade e o magnetismo, atração ou repulsão, o termo telúrico é a informação que está circulando entre o conjunto de atividades que eu estou executando e o meu julgamento dessas atividades. Então, a cada atividade que é executada, que eu participo ou não, eu faço um julgamento. Eu atraio para mim ou eu repilo, eu expulso. Isso é a chamada força telúrica. O campo telúrico é onde reside a informação encarnacional, que quando é passada de corpo para corpo, ou seja, de eu presente para eu presente, e informação reencarnacional. Ela fica, então, estocada, guardada num backup chamado campo eletromagnético telúrico. Na nova vida desse ser, é resgatado, é feito um download dessa informação encarnacional e isso baixa no novo espírito. Cada vez que há um novo ser, primeiro a consciência, depois o espírito, esse espírito ele vai estar recebendo um download de informação encarnacional.
devido ao ciclo de existência dele. Quando se encerra esse ciclo, essa informação, então, cessa de sentido. Ela vai migrar para uma outra grade energética, para contribuir com outro grupo de almas. Então, vamos lá, continuando. Espírito, então, só existe por eu presente. Ele tem uma informação que passa de um vaso para outro até ser cumprida completamente. Quando não é cumprida, vai para uma grade chamada eletromagnética telúrica. Essa grade sobe e desce a informação. A alma é a informação consciencial. Do que se trata a informação consciencial? Para efeito de visualização, na verdade, só existe uma alma, que é a fonte, que vai dar origem à Trindade, que dá origem à flor da vida e dá origem ao relógio do tempo e da vida. Então, só existe o resultado do Ves Capricis. Só existe o resultado do Ves Capricis. E o resultado do Ves Capricis... Boa noite, Cândido. Tamo junto, parceiro. O resultado do Ves Capricis é que vai gerar, então, a questão que nós colocamos aqui, que é a fonte. É que vai gerar, então, o resultado, que é a fonte. Um instantinho, agora foi. E vai gerar o resultado, que é a fonte. Então, a partir da primeira alma, que é a fonte, existe a informação consciencial. A partir da divisão, a Trindade é uma divisão dessa fonte. Então, Pai, Filho e Mãe. A partir do Pai, Filho e Mãe, tem a multiplicação. Manifesta-se o Pai e Mãe cósmico, Pai e Mãe Miká, e depois manifesta-se a questão dos filhos e filhas paradisíacos, os pais e mães criadores, porque tudo é criação, em cada dimensão. E todos trazem e compartilham a chamada informação consciencial. Havendo informação consciencial, então eu posso ter acesso à fonte. Assim como a internet me dá acesso à pesquisa, a informação consciencial, minha conexão com a fonte, me dá acesso a tudo. Mas esse tudo vai variar em conformidade com o nível das pessoas, o chamado coletivo. Por que tem que se fazer um entendimento claro que o coletivo é importante? Que todo mundo junto faz melhor. Porque todo mundo junto, forma de dizer, faz melhor, gera a informação. Então, gera novas atividades, gera juízos de valor, eu vou concordar ou vou discordar do que está circulando, das atividades que são vinculadas à informação. Então, você tem novas possibilidades. O movimento gera novas possibilidades para todos. Dessa forma, com o coletivo que aceita saber mais, mais informação consciencial chega. É assim que funciona a chamada evolução. E é por isso que existe a ascensão, porque um grupo de pessoas passa a aceitar claramente que quer deixar de ser Zé Ruela em coletivo. E quando esse grupo de pessoas conscientemente quer deixar de ser Zé Ruela, então a informação consciencial baixa para mais pessoas. Continuando, mais um gole de café. Desse jeito, então, nós temos espírito, que é a informação encarnacional, que eu tenho que viver um conjunto de experiências e terminar isso. Eu tenho a alma, o eu sou, que eu recebo a informação, que é para eu praticar o quê? Ter acesso às minhas consciências, ter acesso a Deus direto, sem intermediário. Dito isso, acesso a Deus sem intermediários, Deus Mãe, Deus Pai. Então nós entramos agora no assunto
que eu divido como a parte física, o hardware, e a parte não física, o software. Então, para esse estudo, eu estou colocando fractal como a parte física e expressão como a parte não física. Vamos lá. Então, quando aceito que tenho uma alma, quando eu aceito que estou me comunicando direto a Deus, então o eu sou passa a ser um fractal. O que é fractal? Fractal é todo o eu presente que agora, olá Gaia, boa noite, todo o eu presente que agora aceita que está executando um conjunto de tarefas, que não são as tarefas somente do ego, que o ego visa sempre satisfação, sobrevivência. E todo mundo se lasque, porque quem manda aqui sou eu, TACAP maior é meu, blá, blá, blá. O fractal, então, é o ser físico, é o avatar, o ser físico, que aceita trocar informação. Isso tem que estar claro para vocês. O avatar aceita trocar informação. É sempre assim. É sempre uma troca. Por quê? Eu recebo a informação da fonte. Ok. Ela vai descendo várias dimensões. No entanto, sou eu que decido o que eu faço com a informação. Eu posso não fazer nada ou fazer tudo. Então, eu decido o que eu vou fazer com a informação. Então, aí eu me torno fractal. Quando eu tomo a decisão criativa, consciente, amorosa de ser um com Deus. Não é um com religião, com ideologia, blá, blá, blá. É um com Deus Pai, Deus Mãe. Conexão direta. Então, para efeito físico, o avatar enterra aquele que aceita executar as tarefas que vem da informação consciencial, que vem da fonte, ele é um fractal de alguém. Enterra. Agora, o chamado não físico, expressão. Do que se trata expressão? Vamos colocar assim. O cristiano aqui, quando se apresenta, ele é uma expressão. Por quê? Porque eu estou aqui com o meu blazerzinho, camisetinha, tem uma luz na minha cara, daqui a pouco eu sou pra cacete, mas isso é uma expressão. O cristiano, no sentido geral, ele não está em totalidade aqui. Por quê? Porque para esse estudo, para que você consiga perceber, aceitar, entender e compreender o que está sendo dito, o cristiano tem que ter rumo, ele tem que ter princípio, meio e fim, para que a informação passada seja aceita, entendida e compreendida. Boa noite, Sônia. Para que a informação passada seja aceita, entendida e compreendida. Então, o cristiano aqui é a expressão, o palestrante. Assim como a sua mãe, sendo mãe, é expressão. Ela tem nome, CPF, ela tem a informação dela. Mas para você é mãe, para mim é mãe, então é uma expressão. Para efeito de estrutura de algo, a expressão é quando o fractal enterra que aceita trocar informação, recebe então uma expressão. Como é que eu recebo essa expressão? Como é que baixa o santo? A gente for falar aqui numa seita religiosa, baixar o santo. O baixar o santo é uma expressão, porque eu vou estar articulando da minha maneira como eu estou recebendo a informação. Então, eu recebo a informação de Mestre Saint-Germain, a expressão de Saint-Germain. Só que eu estou articulando Saint-Germain com o meu princípio, com o meu jeito, com o meu palavreado, com o meu início, meio e fim. Eu vou estar, então, trazendo Saint-Germain para vocês de uma forma do Cristiano Costa. Então, essa forma do Cristiano Costa é a expressão. A consciência Saint-Germain permanece consciência.
A consciência Mãe Maria permanece consciência, mas quem recebe a consciência dá o seu molho, o seu sal, coloca o seu açúcar, dá a sua personalidade. Por quê? Porque você decidiu receber a informação, articular a informação, ou seja, trazer um resultado para você. Olá, Caroline, boa noite. Trazer um resultado para você. Então, quando eu recebo a informação, eu trago um resultado para mim e eu devolvo para você. É sempre uma troca. Então, que fique assim. Eu aceitei receber, trocar informação. Eu, fisicamente, sou um fractal, trocando informação, porque eu aceitei. Agora, quando a consciência chega para passar uma informação, eu estou sendo expressão. Então, que fique isso entendido. Fisicamente falando, eu estou aceitando receber. E experiencialmente falando, eu estou trocando informação com você. Por exemplo, quando eu estou trocando informação com você aqui agora, eu estou sendo uma expressão de uma consciência. Porque eu estou trocando aqui, estou sendo fractal e estou sendo a expressão. Por quê? Primeiro, eu estou autorizado a falar aí o que eu estou falando. A fazer essa demonstração da forma que está sendo feita. Para que haja o quê? Esclarecimento de todo ser, que ele ela é uma consciência. Então, para ver isso, você tem o quê? Receber a informação, permitir, sentir a autorização e realizar as tarefas. Continuando, então. Fractal, alma, espírito, expressão. Agora nós temos a consciência. Do que se trata a consciência, então, de fato? Consciência de Saint-Germain. A rigor, só existe uma consciência, que é a fonte. Então, a rigor, uma consciência. Essa consciência se dividiu na trindade Cristo, Maria e Miguel. Cristo à esquerda, coluna crística. Miguel à direita, arcanjo Miguel, coluna arcangélica, crística, arcangélica e Maria Madalena, coluna criacional, búdica da expansão. Então, esses três é uma divisão, um repartir da fonte, do resultado do Versi Capricis que eu mencionei. Resultado. A partir dos três, manifesta-se de Maria Madalena a flor da vida. Os três cumprem as tarefas do relógio do tempo e da vida, e a partir do movimento do relógio do tempo e da vida, existe a criação das dimensões, as hierarquias, então as consciências se multiplicam. Então, a rigor, a consciência ela vai ser sempre uma expressão da Trindade. Mas para esse estudo, quando eu estou trazendo aqui consciência de Saint-Germain, consciência de Cunaim, consciência de Maitreya, consciência de Portia, para esse estudo é todo o conjunto que define Portia, o conjunto que define Maitreya, o conjunto que define Maria Madalena, o conjunto que define. Então, como é que eu reconheço o Cristiano Costa? A consciência Cristiano Costa. Então, num tempo futuro, quando alguém receber a consciência Cristiano Costa, vai reconhecer porque ela tem um conjunto de características, uma personalidade. Assim como Metatron se apresenta como o Senhor da Luz, Astaxerran se apresenta como meus irmãos, saudações. Então, isso é a personalidade, a manifestação da individualização de Metatron, a manifestação da individualização de Astaxerran. Então, consciência, para esse estudo, é a manifestação da individualização da fonte. Aqui, então, eu separo o ego da individualização. E por quê? O ego é somente uma questão da dimensão da vida, da primeira à nona dimensão.
Eu vou colocar aqui primeira a nona dimensão, porque aquela consciência que está encarnada na pedra, ela já tem ego ali no princípio. Gosta ou não gosta de ter sol, de bater água, ou não ter água, ou tá com calor. Então já tem um ego ali. Esse ego só vai se manifestar plenamente quando eu alcanço o quê? Alcanço consciência de falar, me comunicar, pensar, que é na terceira dimensão. Então, a priori, para a manifestação de ego, é da terceira à nona dimensão. Porém, o ego já existe na primeira encarnação do ser, lá quando ele é pedra. Depois, planta, formiguinha, etc, etc, até chegar em você. E você cagar tudo. Aí encarna, reencarna, reencarna, até a ascensão. Da terceira até a nona dimensão, tem ego. A partir da décima, você é uma individualização da fonte. O que é ser, então, a individualização da fonte? Eu sou um coletivo. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, é considerando o ser coletivo. Astaxerran, Conde de Saint-Germain, Mestra Porte, Cunaim, Maitreya, Mestra Nada, são um coletivo. Eles são um conjunto de almas que pensam como uma só. Porque todos somos um, quer dizer isso na prática. Eu não preciso me preocupar com nada a mais, porque o conjunto favorece o ser. A partir da décima dimensão, então, nós temos o conjunto, o coletivo. A partir da décima dimensão, coletivo. Esse coletivo é uma individualização da fonte. Então, todos os coletivos, os seres que são coletivos, executam um conjunto de tarefas, cada um de acordo com a sua consciência masculina ou feminina. Então, de acordo com atividade eletricidade ou atividade magnetismo, executam suas tarefas para o bem maior, realizando o quê? A chamada ascensão. Então, o conjunto de seres, a princípio invisíveis, estão aqui, nesse planeta, em todos os planetas que ocorre a ascensão, executando esse conjunto de tarefas fora do ego. Significa que não tem ser no ego colaborando para a ascensão, tem ser no ego colaborando para a ascensão. Isso vai ser motivo de palestra à parte, que eu vou ter que estar tratando das dimensões da criação. Por exemplo, escravidão pode existir de verdade até a sétima dimensão. Um ser que adora tomar chicotada. Sim, tem até a sétima dimensão. Então, quando falamos de terceira a nona, ego, espelhamentos, hologramas, etc. Eu vou estar tratando em palestras dentro desse circuito estrutura da alma. Continuando, vamos lá, minha cola aqui. Então, as consciências, elas vão estar sempre tratando, então, coletivo. Esse coletivo de consciências é a mônada. A mônada, a rigor, tem 3 grandes classificações. Eu tenho a mônada, a supermônada e a supramônada. Então, são 3 mônadas a rigor. Cada uma dessas mônadas é o que eu mencionei ontem, a chamada proporção áurea. Então, o conjunto de individualizações da fonte que realizam um conjunto de tarefas específicas. Toda mônada é um conjunto de indivíduos coletivos que executam um conjunto de tarefas específicas. Tem um conjunto de atribuições específicas para a evolução de todos. Agora, isso significa que eu tenho que identificar os tipos de almas,
que eu vou estar pormenorizando em novas lives. Existem almas reversas, mônadas, então, conjunto coletivo de almas reverso. Existe mônadas neutras, então, almas, coletivo de almas e individualizações de almas neutras. E existe as almas crísticas, o coletivo de almas crísticos. Separado disso, que eu também vou estar tratando, existe o conjunto de almas, as mônadas arquetípicas, que representam um conjunto específico de tarefas, de atribuições. Então, nós temos, a rigor, 4 tipos de mônadas: reversas, neutras, crísticas e arquetípicas. Então, dentro dessa palestra, esse conjunto tem que estar sendo totalmente desenvolvido para vós. Tudo se refere a grades energéticas, aonde fica a informação para uma determinada dimensão. Então, quando eu vou resgatar a informação encarnacional, eu estou resgatando de uma grade eletromagnética telúrica. Quando eu resgato a informação consciencial, é de uma outra grade aonde residem as mônadas. Então, tudo é setorizado no cosmos. Eu não vou pegar a informação A no local B. Esse entendimento tem que ficar claro para vocês. Porque cada mônada existe em cada dimensão. Cada dimensão tem as suas classificações de mônadas. Cada dimensão tem um conjunto de grades energéticas específicas. Aqui na terceira dimensão, a priori são 3 grades. É a grade eletromagnética telúrica, a grade gravitacional e a primeira grade energética, que seria a grade de manifestação do ser físico, ou seja, manifestação de Gaia, quando Gaia, o planeta, tomou forma como conhecemos. Então, essas são, a priori, as 3 grades. Depois surgem as demais, as chamadas grades dos 12 raios, dos 12 chorrãs, etc, 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 que eu vou estar tratando mais à frente. Então, aqui é entender, aceitar, compreender que é espírito, alma, consciência, fractal e expressão. Em cada dimensão, o eu presente vai estar assumindo uma nova configuração. Aqui, o eu presente é um fractal, mas na dimensão seguinte, o eu presente ele já não vai ser fractal, ele já é uma consciência. Porém, na dimensão seguinte, para essa consciência, ele é um eu presente. Então, em cada dimensão, para cada dimensão, existem N eus presentes. Na circulação da informação entre as dimensões é que há a classificação. Alma, fractal, expressão e consciência. Para cada dimensão, você é um eu presente. Você existe ali, então você tem ali um espírito que está vivendo um conjunto de experiências naquela dimensão. Então, isso para cada dimensão. Você é uma individualização da fonte, um espírito para essa dimensão, vivendo uma experiência nessa dimensão. Na circulação de informações é que eu tenho a classificação: espírito, alma, consciência, fractal, expressão. Então, fica claro isso, eu agradeço a atenção. Vou estar encerrando hoje um pouco mais cedo, que eu tenho uma tarefa a cumprir daqui a pouco. Agradeço a atenção. A live vai estar gravada, você pode assistir. Não sei por quanto tempo vai ficar gravado na plataforma. Existe o curso Estrutura da Alma no canal Cristiano Costa RJ. Vai lá, procura Estrutura da Alma, vai estar pormenorizado isso que eu estou tratando em várias palestras, que eu estou trazendo isso para mais pessoas. Então, divulgue para mais pessoas. Divulgue que há uma live diária que tem propósito específico, levar você à nova Gaia.
Isso não é blá blá blá, é para que você adentre a nova Gaia, que você tenha consciência disso. Não se pode entregar ouro para porco. Você tem que ter consciência disso, claro. Esse é o propósito dessas lives. Amo vocês, gratidão, atenção. Fique com Deus. Amanhã eu vou estar aqui às 14h14, continuando o ciclo de palestra Estrutura da Alma. Amanhã o tema é as mônadas. Eu vou estar continuando esse assunto das mônadas. Gratidão, atenção. Fique com Deus. Amo vocês. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.